Na moral, iniciei uma transmissão ao vivo aqui do nada. Mas, rapaziada, vocês viram Cabo Verde na Copa do Mundo? Na moral, eu tô gravando isso aqui dia 4/7, depois do jogo Cabo Verde e Argentina. Cabo Verde botou os argentinos na roda, sofreram. Agora diga, se fosse o Brasil sofrendo contra Cabo Verde, o Isante ia falar, eu prefiro torcer pra Argentina, não sei o que, agora pega os argentinos, pra ver se fala umas bosta dessa não, é pra paixão pura, esses bosta. Mas enfim, graças a Deus estamos bem aí para mais uma semana. Semana alegre, com novidades aí. Quem sabe futuramente eu venha aqui comentar, falar com vocês. Nós estamos aí com muita novidade. Vamos aqui hoje para mais um RIP respondendo perguntas ignorantes da internet. Semana que vem vou responder perguntas lá do Instagram. Vou fazer um RIP respondendo perguntas do Instagram e perguntas aqui desse vídeo também. Então, se você tiver alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários que eu vou responder. Provavelmente não vai ter comentário nenhum, porque vocês gostam de ver palhaçada, pelo que eu vejo, mas não comenta, não faz pergunta, não dá ideia de vídeo, nem bosta nenhuma. Porque todo mundo que dá ideia de vídeo, eu fiz. Só falta o vídeo do The Chosen, de um cara lá há muito tempo atrás, porque eu não me lembro do The Chosen. Eu tenho que assistir, mas eu tô tão paia com The Chosen, mas enfim, se inscreve no canal, deixa o like e vamos responder perguntas. Novamente, eu peguei perguntas aleatórias da internet, tirei print, joguei no ChatGPT. ChatGPT me deu uma ordem lógica de perguntas e nomeei aí de uma forma legal pro vídeo. O ChatGPT me deu essas perguntas, eu vou responder aqui para vocês. Não são perguntas do Instagram por si só, são perguntas que eu pedi pro ChatGPT fazer aí, com outras perguntas. Enfim, a primeira pergunta que muita gente faz, inclusive em comentários do Instagram, principalmente no neopentecostalismo, no mundo neopentecostal, é o seguinte: Deus deixou de me ouvir porque faz meses que minha oração não é respondida? Definitivamente não. Realmente, Deus não deixa de te ouvir. Vamos lá. Deus é um ser onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe todas as coisas a qualquer momento. Você pode falar um A. Você pode falar, cometer um pecado escondidinho ali. Deus sabe, Deus ouviu, Deus claramente ouviu o que você ali fez, falou e tudo mais. O silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes o silêncio de Deus pode significar juízo, porque o endurecimento do coração, eu estou lendo o Êxodo agora, o endurecimento do coração é basicamente Deus entregar o ser humano aos seus próprios desejos, à sua própria vontade, ou ao seu arbítrio, que está escravo do pecado, e o ser humano vai ir lá, Deus tira o pé do freio. Às vezes o silêncio de Deus pode ser juízo, e às vezes o silêncio de Deus pode ser simplesmente o silêncio de Deus. Muitas vezes a gente busca tanta experiência, nós no Brasil temos uma fé tão mitológica, assim por se dizer, que depende de tantos aspectos, templo sagrado, experiência sagrada, que a gente não escuta Deus onde mais Deus fala com a gente, que é na leitura fiel da palavra de Deus, ou na exposição fiel da palavra de Deus no domingo na sua igreja, ou num culto aleatório do dia de semana na sua igreja. É ali que Deus mais fala com a gente, através da sua palavra. Mas muitas vezes nós queremos ouvir a Deus, mas nós não lemos a palavra que Deus nos deixou, que está na Bíblia Sagrada. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre leitura anual bíblica, recomendo você assistir, vou deixar aí no cardzinho, tá certo? Pode assistir a esse vídeo sobre a leitura anual. Muito bom para você começar a ler a Bíblia de uma forma lógica, que não se canse, não seja tão maçante, tá ligado? Então eu recomendo assistir esse vídeo aí que eu fiz, que é o modelo que eu sigo basicamente. Próxima pergunta. Eu me converti, mas ainda sinto atração por pecados antigos. Minha conversão foi falsa? Bora lá. Não, não necessariamente a conversão foi falsa. Às vezes, realmente, você pode se converter por puro emocionalismo, ou aceitar Jesus por puro emocionalismo. Porém, é um processo a conversão. Não é algo. Aquele dia, no outro dia sou santo, não peco mais. Não. Isso daí vai ficar para a glorificação que só alcançaremos no dia de Cristo Jesus. Ele começou a boa obra e ele é fiel para cumprir. Ou seja, nós, com o passar do tempo, evoluímos, buscamos a santificação, mas isso não inibe o pecado. Show?
Ou seja, a gente ainda está predisposto, a gente tem uma natureza caída, só que a natureza santificada que agora temos por meio de Cristo Jesus está brigando com a nossa natureza caída. Ou seja, o pecado, tentações ainda vão ter, vamos cometer pecado, porém a diferença é que nós não ficamos no pecado. Sempre que se caímos, nós levantamos, confessamos o pecado, buscamos a Deus e tudo mais. É uma guerra interna entre a gente. Mas a tendência, com o passar do tempo, com o passar da maturidade cristã, é que a gente comece não a pecar menos, mas é que a gente seja mais maduro. Que pecados que nós tínhamos quando mais jovens espiritualmente, nós não venhamos a cometer quando estamos mais velhos espiritualmente. Isso lembrando para a força de Cristo Jesus. Tem 3 vídeos que eu recomendo aqui para vocês. A gente tem a nossa série de exposição de Romanos. Eu recomendo. A série inteira é muito boa. Mas os 3 que eu recomendo, vou deixar aí no cardzinho. É Romanos. Os 2 vídeos de Romanos 7. Se eu não me engano, é Romanos 7, do 1 até o 13. Romanos 7, do 14 ao 23. Posso estar muito enganado. Não, Romanos 7, do 14 ao 25. Do 14 ao 25. Eu recomendo esses 2 vídeos de Romanos e Romanos 8, do verso 2 até o verso 17. Vou deixar os 3 vídeos aqui no cardzinho para você assistir que falam sobre essa guerra, sobre essa luta das duas naturezas que convivem dentro do ser humano. Show? Vamos para a próxima. Se eu não sinto vontade de ler a Bíblia, devo ler a si mesmo? Sim. Isso se chama obediência. E não começa com vontade. Significa em sentar a bunda na cadeira e ler. Porque ali o Espírito Santo vai transformar o seu coração. Bora lá. É pecado tomar ceia estando desanimado espiritualmente? O problema não é estar fraco, o problema não é estar desanimado, é participar. O problema da ceia que Paulo fala em 1 Coríntios 11 é você participar não estando arrependido, é não estando com um arrependimento. Você pode, se a gente fosse, só vai tomar ceia quem não comete pecado, então tava todo mundo lascado. Que a gente tem que ter consciência, o arrependimento. Estamos arrependidos do pecado que fazemos, do pecado que cometemos, que às vezes nem sabemos que cometemos. Estamos arrependidos disso, estamos arrependidos da nossa natureza com olhos voltados para Cristo. Não podemos tomar a ceia, não é pecado. Não é. Fique com essa consciência pesada, não. O Evangelho veio para trazer liberdade, não veio para trazer uma consciência dessa, não, velho. Eu fico doido com esses negócios, velho. Pô, na moral, na moral. Como saber se estou servindo a Deus ou apenas tentando agradar pessoas? Observe como você toma suas decisões. O que mais influencia suas decisões? É para agradar determinados tipos de pessoa ou é você mesmo pensando o que Deus faria? O que Cristo faria? Eu estou fazendo isso aqui para agradar a Deus? Então a gente sempre tem que analisar nossas ações por essa ótica. A gente tem que ter essa maturidade, assim por se dizer, em vários aspectos da nossa vida. Show? Próxima pergunta é: Deus pode me chamar para algo que eu não quero fazer? Vamos lá, vamos comentar aqui um negócio. Se eu dependesse da minha vontade, sabe o que eu tava fazendo? Eu tava vendendo PLR de cura de coisa, não sei o que dá dinheiro, ou me amoldando ao mercado, ou eu tava vendendo de novo encapsulado. Vendi encapsulado aqui, eu cometi erros, cometi pecados. Venda de encapsulado é pesado, é punk. Fora outras coisas que eu fiz que eu não preciso nem comentar. Eu estaria vendendo isso, ganhando dinheiro. Mas Deus me guia para direções que eu nunca imaginei que eu ia querer ir, onde financeiramente não são tão estáveis, mas Deus está me guiando para elas. Ou seja, às vezes aquilo que a gente nem imagina, Deus transforma nosso coração ao ponto da gente ir fazer. A gente pode começar não gostando, mas a gente vai sentir um prazer, porque a gente está fazendo algo que Deus está moldando a gente a fazer. Então a gente tem um prazer e descansa nele próprio. Então muitas vezes sim, ele vai botar a gente onde a gente não tem prazer, onde a gente não quer. Mas o chamado, a alegria que temos pelo chamado que Deus colocou no nosso coração e de fazer a vontade dele é algo que transborda. Ainda tem um chamado que eu estou fugindo o máximo possível. Mas só Deus sabe do futuro. Só Deus sabe do futuro.
Bora lá, sétima pergunta. Se Deus controla tudo, por que ainda me sinto culpado pelos meus erros? Porque a soberania divina e o controle de Deus não elimina a responsabilidade humana. Tem um livro, Eleitos Mais Livres, do Gasman Gore. Eu vou deixar o livro aqui na descrição, o link do livro aqui na descrição, certo? Com o meu link de afiliado, você comprando me ajuda financeiramente. É Eleito Mais Livres, é do Gessler, não sei pronunciar o nome dele, perdão. Basicamente, Deus controla todas as coisas, Deus é soberano, mas o nosso pecado é puramente nossa responsabilidade, porque vem da natureza humana que Adão, que era o ser que tinha o livre-arbítrio, era o único ser humano que nasceu com o livre-arbítrio, ele basicamente pecou e essa natureza pecaminosa veio pra gente. Nós temos uma agência livre, uma vontade livre, ou até pode chamar de livre-arbítrio mesmo, mas este arbítrio, esta vontade está moldada ao pecado. Ou seja, sentimos culpa porque o Espírito Santo tocou no nosso coração ao ponto da gente entender que o pecado não é de Deus. O pecado simplesmente enfurece, faz a ira de Deus ficar mais forte. E agora, com o Espírito Santo habitando em nós, tocando no nosso coração, nos sentimos culpados. Só que essa culpa por si só muitas vezes pode condenar. E isso nos deixar presos em um legalismo. A culpa nos leva ao arrependimento, ao olhar para a cruz de Cristo, para a obra consumada de Cristo. Entender que tudo foi pago na cruz de Cristo. Tem outro livro muito bom que é A Cruz de Cristo, do John Stott, ou é Scott, não sei pronunciar o nome dele também. Vou deixar aqui na descrição, novamente com o meu link de afiliado. Recomendo você comprar, porque mostra um pouquinho dessa visão. Show? Vamos lá! Posso perder recompensas nos céus mesmo sendo salvo? E tá aí um grande debate, velho. Eu não tenho nenhuma opinião formada, porque tipo, o pessoal fala muito. Ó, a gente tem a salvação que vem pela graça de Cristo, mas a gente tem o galardão, que é pela fidelidade. A salvação é unicamente pela graça, mas o galardão são pelas obras que fazemos, pela fidelidade que temos a Cristo aqui. E tipo, a posição reformada, que eu sou reformado, é que sim, a gente pode perder sim o galardão, porque lá em cima no céu, teoricamente, a gente não vai viver no céu. O céu é um estado intermediário, onde vamos discutir um pouquinho de metafísica aqui. Quando a gente morrer, a gente vai para o céu. Obviamente, se a gente for salvo por Cristo, eleito de Cristo, a gente vai para o céu. E no dia de Cristo Jesus, quando a nova Jerusalém, vamos habitar em uma nova terra, onde a presença de Deus vai ser totalmente constante, onde seremos pessoas, onde teremos uma sociedade, teremos um estilo de sociedade e viveremos em uma sociedade. Então terá assim pessoas assim com a glorificação entre aspas mais alta, mas a postura reformada é mais ou menos isso. Não sei explicar direito, mas a postura reformada é que sim, as recompensas envolvem fidelidade. Não sei o que acreditar. Porque com sinceridade, eu vou mandar uma pergunta pro meu pastor depois, velho. Eu vou mandar uma pergunta pro meu pastor. Porque, tipo, na minha cabeça não faz sentido isso. Eu não lembro de ter nenhuma passagem na Bíblia que fale isso claramente. Tem algumas sobre palha, a palha e o trigo. Não sei a posição correta. Postura reformada, que sim. Eu lembro que a postura neopentecostal, que eu fazia parte de uma igreja neopentecostal também. Mas eu sempre achei meio é, sei lá. Próxima pergunta. O que fazer quando não concordo com uma decisão da liderança da igreja? Discorde com respeito. Essa decisão da liderança da igreja é uma decisão pecaminosa. Vai gastar o dinheiro dos dízimos e das ofertas com coisa pecaminosa. Se for pecaminosa, leve a eclesia, a assembleia, normalmente em igrejas congregacionais, tem o direito de votar para a tirada daquela decisão. Em igreja mais presbiteriana, que vai para o modelo presbiteriano, se a Assembleia não concorda, eles comunicam tal decisão, é que não dá nenhuma decisão pecaminosa, você leva para o presbitério, se o presbitério não resolver, sínodo, se o sínodo não resolver, Supremo Concílio, na reunião do Supremo Concílio. Você vai escalonando. A gente tem essa liberdade, não são essas decisões. Mas se não for pecaminosa, discorde com respeito, entenda porque os líderes tomaram essa decisão e vá buscar respostas. Você diga, eu não concordo com isso, mas sempre com respeito, entendendo que eles são as autoridades sobre aquela igreja, eles que comandam, eles que pastoreiam o rebanho de Cristo aqui na Terra.
Show? Errado trocar de igreja porque não sente alimentado? Dependendo, sim. Às vezes, pode ser só nosso orgulho falando mais alto. Às vezes é só questão de maturidade. E às vezes é só a gente querendo um consumismo espiritual, buscar aquela igreja que a gente pule, dance, evento o tempo todo, mas não vive a vida de comunidade. Então, às vezes sim, que eu vejo é ore bastante, eu não conheço nada, nem a pessoa que fez essa pergunta eu sei quem é, mas se você passa por essa situação, é, ore bastante, fale com Deus e deixe Ele guiar você. A decisão que você for tomar, a paz no coração irá reinar se for de Deus. É. Então, é isso. Próxima pergunta. Deus se decepciona comigo? Deus conhece todas as falhas de todos os seres humanos, mesmo aquelas que você vai cometer ainda. E Deus escolheu olhar para você com os olhos de amor, te salvando, te elegendo por meio da cruz de Cristo. Seu pecado, tudo que você fez, tudo que você há de cometer, foi pago na cruz do Calvário. Cristo já lhe justificou. Engraçado que tem um estudo da gente no bloco de Romanos que é literalmente sobre a justificação. A gente, quando estuda Romanos, segundo os comentários bíblicos de Charles Rhodes, que para mim é um dos melhores, a gente divide Romanos em 5 partes, que basicamente é a queda, que é a queda geral. Aí a gente tem a justificação, que é o todos pecaram, justificação, santificação, soberania de Deus e a vida prática. Na parte da justificação a gente entende muito isso, que é basicamente Romanos 3, do verso 22 adiante, até Romanos 5, até o fim de Romanos 5. A partir de Romanos 6, aí já é santificação. Então basicamente a justificação é isso. Deus pode ficar triste se a gente trazer para modelos antropomológicos para a gente entender um pouquinho mais a natureza dele, pode se entristecer. Porém, ele olhou com você com olhos de amor. E o sangue de Cristo pagou isso. Nós não podemos relativizar o pecado, lembrando, isso daí nunca, jamais. Porém, nossos olhos sempre devem estar voltados a Cristo, porque é Ele que nos dá a força para não cometer mais os mesmos erros que cometemos. Como lidar quando meus filhos abandonam a fé? Tem algumas pessoas na igreja que eu congrego, que eu faço parte, na minha igreja, que vivem essa situação dos filhos não estarem na fé. Eu não tenho filhos aqui na fé, mas que eu não sou pai ainda, mas eu tenho minha família inteira, que são católicos não praticantes. Dá para se dizer. Tem a fé em Cristo, tem a fé em Deus, mas não é a fé verdadeira, é uma fé humana, uma fé materialista, dá para se dizer. E é perseverar na oração. Muitas vezes a gente quer pregar tanto, obrigar tanto, fazer, não faz isso aqui, que às vezes a pessoa se afasta mais. Devemos sim pregar o evangelho, mas devemos também pregar com a nossa vida. Eles vão observar a nossa vida e perseverar em oração, porque a salvação não vem de homens, mas vem de Deus. É por graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é um dom de Deus para que ninguém se glorie. É Deus que elege, é Deus que escolhe. É duro de ouvir, porque às vezes nossos filhos podem não vir a crer em Cristo Jesus. Nossa família pode não vir a crer em Cristo Jesus, mas a nossa confiança deve estar nele. Próxima pergunta. Posso ter certeza da minha salvação? Isso é orgulho. Obviamente dá para ter certeza da salvação. Sabe por quê? Porque a sua salvação não é do pressuposto da sua carne. A salvação que você tem certeza é porque o Espírito Santo testifica a você, meu amigo. Então dá para ter certeza sim, por meio do Espírito Santo. E é claro, observando a sua vida. Eu recomendo até você conversar com o pastor sobre isso, seu pastor sobre isso, mas dá sim, porque nós somos testificados pelo Espírito Santo. É pecado ficar cansado da igreja. Cara, bora lá. Cansado da igreja em que sentido? Tá cansado de ficar se reunindo? Às vezes eu me sinto meio esgotado. Eu sirvo na multimídia, e tava essa semana lá, tipo, passei o mês inteiro de junho servindo, porque ou foi gente ficando doente, ou foi gente que não conseguiu ir, eu tava cobrindo escala. Isso pra mim foi um prazer.
Mas chegou no fim do mês, caraca, eu não vi um culto esse mês direito, sem estar servindo. Eu pesou a minha cabeça. Mas eu tô cansado? Não, às vezes isso daí é um prazer. Pra mim foi um prazer. Mas às vezes dá pra cansar também. Elias ficou cansado da caminhada. Mas nosso prazer deve estar sempre em Cristo. Obviamente, vamos ter um momento que vamos estar totalmente cansados. Mas a gente conversando, é isso que eu digo. A conversa é a melhor amiga de tudo. Marca um aconselhamento com o seu pastor, entenda o caso. Às vezes é uma questão de férias, é mistura de jovens, faculdade, trabalho, igreja. Às vezes a gente fica cansado. A gente fica cansado. A gente tem que pensar na nossa saúde também, muitas vezes. Converse com o seu pastor se você passa por esse tipo de situação. Show? Vamos lá. A última pergunta. Se Deus me perdoou, por que ainda tenho vergonha do meu passado? Porque perdão e restauração nem sempre acontecem no mesmo ritmo. O perdão aconteceu, porém o tempo vai passando, a gente cresce em maturidade, tá ligado? Então é isso que se passa. A gente vai crescendo com o tempo. Não é algo. Eu fui convertido, vamos pegar um gráfico de uma função. Fui convertida aqui. Então eu já estou a pau. É uma função exponencial. Não, às vezes é uma função linear. Um crescimento retilíneo constante. Tá ligado? Então às vezes é isso. Mas bom, esse foi o HIP de hoje. Respondendo perguntas ignorantes na internet. Espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande a todos. Clica no vídeo aí do lado. E até o próximo vídeo, galera. Tamo junto, falou, fui e tchau.